Hoje é domingo, dia de ir para o aprisco, ouvir mentiras, heresias e ser doutrinado. Eu passei 14 anos nesse sistema religioso, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, e estou desde 2018 propagando essa graça maravilhosa que liberta nossos amados irmãos evangélicos da escravidão, dos alçapões, das arapucas, dos apriscos. Hoje é o dia de ir para o aprisco. Quem não me conhece, meu nome é Júlio Chaves e eu sou do canal Acorda Povo de Deus. Vamos aí mais uma vez combater e denunciar esse sistema religioso cruel, perverso e corrupto que engana muito nossos amados irmãos evangélicos. Quantos anos nós passamos nesses alçapões, inclusive nesse exato momento onde você estava há alguns meses, há alguns anos, deixando aí, quem sabe, de ir a uma festa de aniversário do seu filho, do seu neto, de um parente, né, de uma confraternização da família, para visitar esse lugar chamado de igreja. Então vamos lá mais uma vez combater o sistema religioso, né? Porque nossos amados irmãos evangélicos são as maiores vítimas desse sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Muitas dessas igrejas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. É lógico que eu não estou generalizando. Você aí que é pastor, né? Pastor entre aspas, porque não existe mais pastores e muito menos profetas. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Mas eu conheço homens sérios, éticos e idôneos que são vítimas do sistema religioso. Tenho testemunhos aqui de ex-pastores, 30 anos de Batista, 40 anos de Assembleia de Deus, e eles dizem: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Eu sei que esse lugar chamado de igreja, ela tem um papel fundamental. Inclusive, toda a igreja, né, esse local com placa de igreja, para receber o alvará da prefeitura, toda ela tinha que ter uma creche, um restaurante popular, um brechó, uma clínica, para ajudar o Estado, as pessoas carentes. Então, toda igreja tem um papel importante. Na última congregação que eu fiz parte, a Assembleia de Deus, uma família linda, uma família abençoada, homens sérios, éticos e idôneos, que saíram do Rio de Janeiro e vieram morar aqui em João Pessoa. São empresários bem-sucedidos e até hoje, né, eu fiz parte lá dessa congregação e até hoje eles fazem o social. Por trás da denominação tem uma comunidade muito carente e eles fazem o social. Eles não ganham dinheiro, muito pelo contrário, eles colocam dos bolsos deles para ajudar as pessoas. Então eu sei que existem pessoas sérias, éticas, idôneas, o que prova que essas denominações são de Deus. Mas a maioria são verdadeiros antros, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Mas eu, quando eu detono aqui e combato esse sistema religioso, esses pastores, eu não estou generalizando. Eu conheço homens sérios que são vítimas do sistema. Então esse é o tema da mensagem. Domingo, hoje, é dia de ir para o aprisco, porque aprisco é lugar de ovelhas. Ouvir mentiras, heresias e ser doutrinado por esse sistema religioso. Quando a gente diz que não faz sentido a gente frequentar esse lugar chamado de igreja, eles falam logo sobre Hebreus 10, 21. Porque se você entender a graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Né? São verdadeiros alçapões, gente. Você não cresce em absolutamente nada. Todos os pastores, sem exceção, todos os pastores, sem exceção, no planeta Terra, pregam um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. E hoje é o dia das ovelhas, dos evangélicos serem doutrinados nesse lugar chamado de igreja, que na verdade são apriscos. Eles usam muito isso aqui, ó, Hebreus 10, 25, uma carta de Paulo para os hebreus. Você é hebreu? Não, né? O que é que essa carta tem a ver com você? A Bíblia não é nenhum manual de doutrina para mim e para você. Eles usam esse livro aqui para doutrinar você.
que é uma ovelhinha evangélica. Meu irmão, minha irmã, olha o que Jesus nos disse. Jesus não nos disse nada. Jesus de Nazaré nem existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Olha o que Paulo nos disse. Paulo não nos disse nada. Paulo enviou suas cartas para vários destinatários. João escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Pedro escreveu suas epístolas para as 5 províncias da Ásia, que hoje é a Turquia. Você tem que entender que foram cartas, remetente, destinatários. E repito, a Bíblia não é nenhum manual de doutrina para mim e para você, mas os pastores usam esse livro aqui para muitos enriquecerem e doutrinar o seu rebanho, os evangélicos, que são literalmente, para esses pastores, ovelhas. A Bíblia nada mais é hoje do que um livro histórico que conta a vida, a manifestação de Deus para com o seu povo, povo de Israel. E é graças a esse livro que nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. Mas hoje esse livro é um livro histórico. Tudo foi concluído em 70 ADC. Lá em Lucas 20, 21, 22, ele fala isso, para que se cumpra tudo o que foi escrito nas Escrituras. Então eles usam muito isso aqui, ó. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, disse Paulo aos Hebreus, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês, hebreus, veem que o dia está chegando, o dia do juízo que foi em 70 ADC. Apocalipse 14, 7. O seu juízo, esse dia aqui, ó, chegou, disse João, que foi exatamente o juízo de Deus para Israel. Mas os pastores dizem, o juízo está chegando. João disse que chegou há 2000 anos, utilizando o verbo do presente da época. Foi o juízo de Deus para Israel. Já aconteceu esse juízo e você, evangélico, evangélica, vocês estão sendo enganados. Gente, a gente tem que ter paciência e ter a certeza que quem tira o véu é Deus. Se Deus não tirar o véu, não tem jeito. É a mesma coisa de você pregar para esse controle. Controle, você tem que acreditar no evangelho da graça de Deus. Não adianta, gente. Se Deus não abrir o entendimento, não tem jeito. E Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo falava. Para isto levantei Faraó, para manifestar nele o meu poder. Gente, esse é o Deus soberano que eu prego aqui no canal Acorda Povo de Deus, e que nenhuma religião prega esse Deus que eu prego. Então a gente tem que entender que o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Se o seu cônjuge não compreende, ele está certo, ela está certa, pois essa cegueira também é de Deus. Mas eu tenho vivido, tenho contemplado que tem valido a pena propagar essa graça maravilhosa com cada testemunho que eu tenho lido. É bem verdade que eu não estou praticamente respondendo nenhum comentário. Se quem quiser interagir comigo vai ser através de e-mail, acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Então, quando a gente diz que é inútil frequentar esse lugar chamado de igreja, eles pregam isso. Quem? Os evangélicos são manipulados e doutrinados. Não abandonemos a vossa congregação. Paulo está dizendo porque era comum naquela época os irmãos se reunirem nas casas dos irmãos. Porque naquela época havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação de 70 ADC. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação de 70 ADC. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação de 70 ADC. Os pastores, o sistema religioso, não têm interesse que entendamos a verdadeira salvação da Bíblia. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação de 70 ADC, pois o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito
e eterno. E quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a ele, está lá Isaías 45, 7. O sistema religioso tem interesse em pregar que Deus está lutando, que Deus está guerreando, que Deus está numa peleja, numa batalha espiritual. Deus nunca esteve lutando nem guerreando e muito menos nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Efésios 6, do 10 ao 16, Paulo está se referindo a uma batalha 100% física, local, da época. Principados e potestades eram pessoas influentes e poderosas. Era o Império Romano, os judaizantes e os próprios judeus que não creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Esses eram os anticristos que João disse que já estava no mundo e eram muitos. Todos aqueles que se levantavam contra o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, eles eram considerados anticristos, principados, potestades. E a besta do Apocalipse foi Nero. Eu vou falar aqui nessa mensagem. Então eu vou abordar esse tema aqui. Domingo, hoje, é dia de ir para o aprisco, ouvir mentiras, heresias e ser doutrinados por esses abutres, por essas raposas com rótulos de pastores. Repito, não estou generalizando, tá certo? Então, gente, é um povo que acredita em tudo que ouve. Evangélico não lê Bíblia e muito menos dicionários. Eles leem Bíblia como se estivesse lendo um livro de receita. Ele lê lá, ó, ele lê. João 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na Bíblia dos Evangelhos está escrito tira não. Está escrito que deixa. Jesus tentou tirar, mas ele não conseguiu. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Mas na Bíblia dos evangélicos tem todos. Mateus 15, 24. Jesus disse, eu fui enviado apenas. Tem outras traduções que dizem somente. Se não, não tem tradução dizendo também as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo que veio apenas para Israel, que o sangue dele foi derramado em favor de muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Mas a Bíblia dos evangélicos é diferente. Totalmente diferente. Por isso que eles são manipulados, doutrinados, adestrados, e eles acreditam em tudo que os pastores dizem. Absolutamente tudo. Eles acreditam nisso aqui, gente. Olha só. E o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Hoje é o dia, quem sabe, que você vai ser chamado de ladrão de Deus. Nossa, roubará um homem a Deus? Quer dizer que se você não é dizimista, você está roubando a Deus. Cara, você é um gênio. As facções criminosas estão querendo contratar você. Vão dar o quê? Uma mansão para você morar, um carro blindado e 200 mil por mês. Porque uma pessoa que rouba a Deus já pensou fazendo parte dessa facção. Temos que trazer esse homem para cá. Por quê, chefe? Porque ele consegue roubar a Deus. Já pensou esse homem fazendo parte da nossa facção aqui? Você é um gênio, você consegue roubar a Deus. Então muitos de nós éramos taxados, e muitos são taxados, como ladrões de Deus. Então um camarada não é dizimista, mas ele é ofertante. Ele contribuiu para a construção do templo, para a compra das cadeiras, do som, de tudo. Mas aí vem um abutre desse, um pilantra desse, e diz que se você não é dizimista, você está roubando a Deus. É exatamente isso que esses pastores falam, gente. Você vai para um lugar desse e você é humilhado, chamando, você é chamado de ladrão. Que absurdo, né, gente? Mas é isso mesmo, é um povo que acredita nisso aí, gente. Pasmem,
Os evangélicos acreditam nisso aqui. Ele chega gagueja, olha só. Desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem ele quer, levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. As galinhas batiam as asas e as penas voavam. As asas. De repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor, não. De repente, Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam para o puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Eu vou dar na banca. Daqui a pouco Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Gente, falar o que disso? Falar o que de um povo que acredita nisso? Gente, é um povo perturbado. Eu fazia parte desse povo perturbado. Eu só não ia para o monte e nem falava terra de canta, limpa na chulipa, essa palhaçada e mentira para enganar os evangélicos, que línguas estranhas eram idiomas, línguas estrangeiras. Tenho falado aqui em várias mensagens como o povo está sendo enganado com relação a esse negócio de línguas estranhas. Isso é literalmente a confissão que o cara é ateu, porque ele sabe que está enganando, ele sabe que está mentindo. Mas falar o quê de um povo que acredita nisso? Se esse homem estiver fazendo uma caminhada no condomínio dele e disser: Senhor, fala comigo. Irmãos, quando eu disse isso, que fui entrando em casa, o carro ficou de pé e as duas rodas bateram palmas e uma voz saindo de dentro do carro: eis que estou contigo. Se esse abutre, essa raposa falar isso, os evangélicos vão dizer glória a Bé, aleluia, glória a Deus. Teve um que disse que Jesus de Nazaré ligou para ele e as pessoas acreditaram. Ou seja, um povo que acredita nisso aqui, eles acreditam em tudo, absolutamente tudo que os evangélicos, que os pastores falam. Gente, nós nunca fomos ovelhas, nós nunca fomos filhos da escrava, nós sempre fomos filhos da livre. Só que nós estávamos nesses antros aqui, nesses alçapões, nesses antros, lugar asqueroso propenso à corrupção, nesses apriscos, mas nós não estávamos satisfeitos. Sabíamos que havia algo de errado. Gente, a conta não fechava. Isso para nós, que estávamos aí dentro desses apriscos, desses alçapões. Mas nós nunca fomos ovelhas, nós nunca fomos filhos da escrava, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só que a gente estava nesse ambiente aí, nesses alçapões, e a gente nunca tinha ouvido a mensagem da graça. Quando nós ouvimos uma mensagem da graça de Deus, glória a Deus por isso, mas nunca a gente colocou nossos pés nesse lugar chamado de igreja. Se você hoje não tiver oportunidade nenhuma de assistir uma mensagem da graça por nenhuma rede social, mais nunca você vai frequentar um antro desse, um alçapão, um arapuca dessa. Mesmo que você não tenha condições de assistir uma mensagem da graça de Deus, porque você nunca foi ovelha, você nunca foi um filho da escrava. Por isso que no tempo de Deus, Deus abriu o meu entendimento e abriu o seu. E hoje você descansa, você reina, você tem uma paz indescritível, uma paz que nenhum desses amados irmãos evangélicos possui. Gente, é o seguinte, às vezes eu fico pensando assim, claro que é brincadeira, né? Que eu digo, é um povo que sofre tanto, é um povo que é tão manipulado, tão doutrinado, tão adestrado. Enfim, resumindo, é um povo que sofre demais, o povo evangélico. Os evangélicos sofrem demais e às vezes eu fico pensando, eu não vou mais dizer que Jesus já voltou não, sabe, gente? Porque um povo que sofre tanto, de repente acreditar que Jesus vai voltar, é uma esperança que eles têm. Eles acreditam que não vão passar pela morte, né?
2.000 anos que vivem pregando isso, 1.500 anos, e eles estão sempre acreditando nesse falso arrebatamento aí, que eu tenho falado aqui, uma coisa foi a volta, outra coisa foi a vinda. A volta foi Atos 2:4, quando o Espírito de Deus entrou em toda a carne, e a vinda dele foi trazendo o juízo para Israel, Apocalipse 14:7. Mas às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu não vou mais dizer que Jesus voltou não, porque esse povo já sofre tanto. Eu tenho que tem uma mensagem que eu falei isso. Ó, vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. A gente, eu acho que tem que deixar os evangélicos acreditarem que esses vocês aqui são eles. Vocês evangélicos ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês, evangélicos. Deixa eles acreditarem nisso, gente. Porque eles já sofrem demais. É com o diabo, é com o inferno, né, com os últimos dias, é com os falsos profetas, é esse negócio de terra decanta ali para na chulipa, uma hora está salvo, outra hora está no inferno, não porque o juízo de Deus está chegando, ou seja, é um povo que sofre demais, e esse pessoal ainda passar a acreditar que Jesus disse que ia voltar para os discípulos, é muita malvadeza que a gente está fazendo com os evangélicos. Então vamos deixar esse povo acreditar que esses vocês aqui são os evangélicos. É o povo que vai morar no céu. Pense, é um povo barulhento que vai morar no céu. Olha só, quem é esse povo barulhento? Eu não vou cantar não, que o irmão disse, Júlio, você como pregador, você como cantor é um excelente pregador, mas esquece de cantar. Então veja só, eles acreditam que vão morar no céu. E olha só, esse povo barulhento vai morar no céu. Eu quero morar no outro loteamento, né? Porque é o loteamento que estão loteando no céu e vendendo, né? Eu quero morar no outro loteamento, eu quero paz. Quando eu for para o céu, eu quero ficar numa redezinha, ó, balançando. Oi, anjinho. Oi, anjinha. Eu quero silêncio, eu quero paz. Eu não quero morar perto desse povo barulhento. Já basta esse povo aqui na terra. Muita gente mora em frente a uma congregação pentecostal onde fica esse povo barulhento, né? Inclusive, um dia desses passou um bêbado na frente de uma igreja dessa, e uma zoada, um barulho, uma gritaria, e o bêbado chegou para o porteiro, o diácono que estava na porta. Que gritaria é essa? É Jesus que está operando. E o bêbado disse, ele não usa anestesia não, é? Gente, ninguém vai para o céu. Toda a humanidade foi e vai para o inferno. Inclusive os evangélicos também vão para o inferno, que significa sepultura, lugar dos mortos. No Antigo Testamento, em momento nenhum tem inferno de sofrimento. Paulo, nas suas cartas, em momento nenhum falou de inferno de sofrimento. Por que será, hein? Meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica. Inferno sempre significou sepultura. Eu tenho uma frase que eu dizia, Jesus falou muito mais do inferno falou muito mais do que do céu, tamanha é a gravidade do inferno. Gente, a maioria desses pastores são pilantras, são ateus. E existe mais ateus transfigurados de pastores do que ateus assumidos. Esses camaradas sabem que o inferno falado por Jesus era o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Era um vale, a parte mais baixa. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, era um crematório. Jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre. Por que enxofre? Por causa do mau cheiro. E os vermes brotavam e o fogo não se apagava. Jesus, quando disse choro e ranger de dentes, ele não se referiu ao Geena, porque no Geena, no crematório, no lixão, tinha pessoas mortas. Desde quando um morto vai chorar e ranger dentes? Ele se referiu à grande tribulação que foi em 70 DC. Ali sim, literalmente houve choro e ranger de dentes, onde 1 milhão de judeus morreram, foram condenados porque não creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. E João teve uma visão de lago de fogo. Então, gente, às vezes eu brinco assim, não vamos falar mais que Jesus voltou, não. Vamos interpretar esse João 14:28. Esses vocês aqui são os evangélicos. Vocês, evangélicos, ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês, evangélicos.
Claro que Jesus está se referindo aos discípulos. E isso aconteceu, essa promessa de Jesus aconteceu em Atos 2,4, quando o Espírito de Deus entrou em toda a carne dos discípulos e dos demais que creram que ele era o Messias de quem os profetas profetizaram. Então hoje é o dia de ir para o aprisco. Assistir isso aqui, ó. Sermões, 50 sermões para culto de doutrina. Tem coisa pior do que isso? Culto de doutrina, isso pode, isso não pode. Olhe, isso aqui não pode. Lá na outra pode, viu? Aqui não pode. Tem coisa pior do que isso. Você não percebe que você está sendo manipulado e doutrinado? Você aí que é evangélico, evangélica. Culto de doutrina. Olha cá, 50 sermões para culto de doutrina. Por quê? Ele faz os evangélicos acreditarem que esse livro aqui é doutrina para nós. Como é que pode um livro, um povo, uma cultura que viveu há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, servir de doutrina para nós, brasileiros, em pleno século XXI? Por isso que eles dizem, olha o que Jesus nos disse. Nos disse? Olha o que Paulo falou para nós. Para nós, isso é tudo mentira, gente. Esses homens, eles investem pesado nisso porque é a única fonte de renda deles. Eles vão deixar para sua descendência todo esse império que eles estão ganhando. Esses homens, muitos deles são milionários, são bilionários. Qual é a base bíblica para isso? Por que eles não vivem o que Paulo já dizia em 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça? Eles cobram para pregar o evangelho. Quando não cobram, são hipócritas e recebem ofertas. 200 mil, 100 mil para adorar a Deus. Cursos, estão dormindo ganhando dinheiro. Apostilas, seja membro, está aqui o meu Pix. Gente, isso é um esquema, isso é uma organização, são empresas. Igreja é a única empresa no mundo onde os funcionários pagam aos seus patrões. Isso é um esquema, uma organização, gente. São apenas CNPJs. Estão ali apenas para atrair vocês. É um engodo, é uma isca. É só um local de arrecadação. Apenas isso, gente. Se você entender a graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar. Culto de doutrina. Culto de libertação. Meu Deus, acho que era toda quarta-feira tinha culto de libertação. A pessoa vai numa quinta-feira, eu acho, culto de libertação. E sai. Aí na outra quinta, e sai. Você não percebe não que isso é um engodo, uma isca para tirar dinheiro de você? Culto de libertação é uma heresia. Olha só o que Paulo diz. A carta de Paulo aos Colossenses, 1,13. Ele nos libertou. Toda quinta-feira, em muitas igrejas aí, tem culto de libertação. Paulo já falou há quase 2.000 anos. Ele nos libertou. Esse nos aqui não somos nós. Eles usam vocês, nos, dizendo que somos nós. Paulo está dizendo, irmãos de Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor. Do filho do seu amor. Ou seja, esse nos aqui, Paulo e os demais, igreja de Romanos, de Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, eles viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz era o império das trevas, de Moisés, 613 leis da Torá. Paulo estava depois da cruz e ele está dizendo, meus irmãos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Você percebe que não existe nada aí no âmbito, ai meu Deus, no âmbito espiritual, o reino de Deus, o reino das trevas, Satanás. Você percebe que tudo isso foi na mente. Assim como os evangélicos são enganados, isso aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós quem? Eles, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os pastores pregam isso aí literalmente, que é uma mentira, um engodo, uma isca para enganar os evangélicos. Porque você vê que isso aqui, ele nos libertou do império das trevas,
Que trevas? As 613 leis da Torá, somente. Não tem nada a ver com o âmbito espiritual. Isso foi uma batalha mental que Paulo está declarando ali. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve literalmente um transporte, literalmente, num reino, no mundo espiritual. Não, gente, na mente. Irmãos, ele nos libertou. Não é mais Moisés. Romanos 7,4. Paulo fala, não seguimos mais o corpo dele, mas o outro. Que outro? Nós morremos para o Nazareno, do império das trevas, da lei de Moisés, para pertencermos ao outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Então Paulo está dizendo aqui que ele nos libertou. Repita, esse nos não somos nós, do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como isso aqui também foi na mente, não foi literal. Se você disser para um evangélico que sua vizinha é uma cobra, ele vai mandar você ligar para o Butantan. É literal. E os pastores tomam posse disso. Então isso aqui também foi na mente, não foi literal. E eles pregam isso aqui como é literal, sendo literal, para fazer os evangélicos acreditarem nesse suposto arrebatamento. Ele vindo com as nuvens. Apocalipse 1,7. Nuvem significa juízo. Trombeta não é é não, é palavra. João disse, uma voz como de trombeta. Uma voz como de trombeta? A palavra, se referindo à palavra, gente. Não tem nada de trombeta literal. Então isso aqui também foi na mente. Então você sair, ó, ciclo de oração. Hoje é o culto da família. Domingo. Ó, agenou truque. Essa raposa, esse abutre aí, ó, campanha de Manassés e Efraim. Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Que mentira! Vai lá nesse local aí das drogas aí. Vai lá fazer uma oração para que apague. Que, meu irmão, você não é drogado. Você não é drogado. Eu vou fazer uma oração, você vai esquecer que foi drogado. Ó, Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Que mentira, que heresia. Deus me prosperou aonde ninguém prospera, baseado em Gênesis, para introduzir aos evangélicos campanha de Manassés e Efraim. Onde tem na Bíblia alguma campanha? Você não percebe que são um engodo, uma isca, para tirar dinheiro de você? Ovelhinha, que nesse exato momento vocês estão sendo doutrinados por esses abutres, essas raposas, nesses apriscos. Você não está numa igreja dia de hoje, no domingo, não. Você está num aprisco, local de ovelhas. Milagre urgente. Quem é que não precisa de um milagre? Hoje é o dia do milagre urgente, meu irmão. Né? Ó, jejum das causas impossíveis. Tudo que é feito em jejum é mais forte. Jejum só serve para uma coisa: perder o bucho. Diminuir né, as taxas. Para que jejum, gente? Minha mulher faz jejum de 10 da noite às 5 da manhã. Pensa no jejum que ela faz. Jejum, gente. Para o quê? Fortalecer o espírito. Isso não existe, isso é heresia, gente. Isso é tudo um engodo, uma isca. Então aqui, ó, milagre urgente, jejum das causas impossíveis. Bênção sobre os dizimistas e ofertantes. Dízimo é uma aberração. Foi a época mais difícil que eu passei na minha vida, já aqui em João Pessoa. Era dizimista fiel e ficava nesse aprisco aí dizendo: por todo lado sou abençoado. Que mentira, andando de ônibus, às vezes de moto, eu, a esposa e um filho pequeno. Morava num kitnet horrível, sentava no degrau de uma área de serviço, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar, luz cortada, dividia uma única quentinha com minha esposa, que eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas, e eu era dizimista fiel e dizendo que por todo lado sou abençoado. Por quê? Porque eles acreditam que eles sofrem, mas vão para o céu. E esse cara próspero aí, tá vendo? Muito próspero, rico, próspero, ele vai para o inferno. E eu estou aqui, ó, sofrendo, mas vou morar no céu. Então introduzem esse pensamento nas ovelhinhas evangélicas. Por isso que elas sofrem dando glória a Deus. Sistema religioso. Pastor, qual é o maior sinal
da vinda de Jesus. O fim está próximo. Você acha que esse abutre, essa raposa, que representa o sistema religioso corrupto que está aí, vai dizer o quê? Faz 1.500 anos, gente. Jesus está voltando, estamos nos últimos dias, o juízo está chegando. Eles falavam isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na peste negra, nessa pandemia. Essa raposa aqui chegou a dizer o ano passado que a besta era o www, era a internet. Hoje a besta já é a IA, inteligência artificial. É sempre assim, gente. É sempre medo e terror, porque o medo e terror atrai. É um engodo, é uma isca para tirar dinheiro de você, para manter você nesses apriscos. Olha o que é essa raposa disse, olha o sistema religioso. Esse homem aqui, para quem não sabe, foi professor de Pinóquio. Pinóquio foi aluno dele. Mente com força. Se o inferno de tormento existe e os mentirosos vão para lá, esse aqui vai ser o porteiro do inferno. Mas hoje, onde nós estamos? Só mentira. Para vocês aqui na profecia de Mateus 24, 6 a 8, lembrando que os discípulos perguntaram como é que vai ser o sinal da tua vinda? Quais são os sinais? Jesus fala, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Está ouvindo ou não? Está acontecendo isso? Ó a ovelhinha. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim ainda. Então, esse tempo que nós estamos vivendo de guerras e rumores de guerra, é necessário que aconteça, mas não é o fim ainda. Aí ele diz, nem perto do que vai acontecer. Ó a ovelhinha. Nem perto do tamanho da guerra. Aí ele diz, por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A palavra nação contra nação é etnos contra etnos. É guerras étnicas. É guerra de judeu contra árabe. Sempre existiu. Contra negros. Guerras étnicas. Nós não estamos vendo isso hoje. A pessoa não gosta do outro sempre. Só por causa da cor da pele ou só por causa da religião que ele tem. Né? Aí ele fala, reino contra reino. Aí é Basileia contra Basileia. Aí é reino mesmo, aí é nação mesmo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem ou não tem? Pô, acabou de ter um terremoto. No Mianmar. Sempre existiu. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos no princípio de dores. Princípio de dores. Você vê, gente, que como os evangélicos estão sendo enganados, né? Você vê que ele gagueja. Esse homem, se eu fosse um evangélico, eu teria logo esse discernimento, que esse homem ele não passa confiança, credibilidade. Ele gagueja e ele mente com força, gente. Você vê Vilela, eu gosto de Vilela, né? É um evangélico, ele é vítima do sistema. Você vê que ele está concordando com tudo isso aqui. Por quê? Porque ele é uma ovelhinha. Essa hora, Vilela está nesse aprisco aí. Então você vê que eles pregam Mateus 24, 6, 7 e 8 e não pregam o 9. Por que eles não pregam o 9? E outra coisa, essa tradução que eles pregam, e ouvireis guerras e rumores de guerra, você vê que eles sempre falam ligeiro. Repito, os evangélicos não lêem Bíblia com entendimento, muito menos dicionário. Aurélio, ouvireis é o verbo ouvir no futuro do presente. Por que Jesus diria, tenham cuidado? Tenham cuidado quem? Para os discípulos. Por que Jesus teria dito, tenha cuidado, meus discípulos, se esses cuidados não fossem para os discípulos? Por que Paulo escreveria suas cartas se não fosse para eles? Por que João escreveria o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 11, se não fosse para eles? Por que Pedro escreveria suas epístolas para as 5 províncias da Ásia, que hoje é a Turquia, se não fosse para eles na época? Por que Jesus diria, tenham cuidado, meus discípulos, e associa sempre a dores de parto? Por quê? Porque uma mulher, quando sente dores de parto, ela está grávida, e o filho está prestes a nascer. Por isso que tudo estava próximo de acontecer. Trazer essas guerras que estão aí, para os dias de hoje, dizendo que é a profecia de Jesus, gente, isso é falta de caráter. Isso é falta de vergonha na cara, que esses homens não têm, muitos deles não têm. Isso é pilantragem, isso é malandragem. Esses homens sabem que Jesus se referiu à época. Tanto é que ele disse, 24:34, Mateus 24, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tudo foi para aquela época. Jesus, quando disse isso aqui, Jesus tinha 32 anos.
para o ano 70, 38 anos. Ao longo de 38 anos da época, isso aqui iria acontecer. Repito, trazer isso aqui para os dias de hoje é uma tremenda sacanagem que fazem com nossos amados irmãos evangélicos. Isso, para mim, é uma confissão de ateísmo. Você vê que essa tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, eles não pregam, eles pregam a outra. E ouvireis guerras e rumores de guerra. Porque é fácil enganar os evangélicos usando essa tradução. Essa aqui eles não usam, que está dizendo o quê? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vocês quem, Rodrigo Silva, Lamartine, Nicodemos, Lamartine Pozella? Vocês quem? Os discípulos. Repito, gente, trazer isso para os dias de hoje. Sempre existiu guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes. Sempre existiu e sempre vai existir. Vocês, meus discípulos, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, meus discípulos. Por que Jesus diria isso? Não tenham medo, meus discípulos, se não fossem esses acontecimentos para a época dos discípulos. Discípulos, vão acontecer isso com vocês, mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, ao longo de 38 anos, tudo isso ia acontecer, mas o fim foi em 70 DC. Eu vou mostrar aqui no 9 que eles não pregam. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Depois que essas coisas acontecerem, que coisa, Júlio? Depois que essas coisas acontecerem, nação se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, matar-vos-ão. Todos os odiarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Você vê aí, gente, como essas pessoas estão nesse exato momento, nesses apriscos, sendo manipulados, doutrinados com essas mentiras, essa tradução herética desses abutres, dessas raposas com rótulos de pastores. Você viu aí como o sistema religioso é corrupto? Você acha que esses homens não sabem que Jesus se referiu àquela época? Por que eles não pregam 9? Por que eles não pregam Mateus 24, 6, 7 e 8 nessa tradução? Por que eles não pregam 9 nessa tradução? Porque eles sabem, ó, depois que acontecer tudo isso, vocês, meus discípulos, serão presos, torturados, tem tradução que é torturados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão, esse us aqui é vocês, todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Sabemos que a história confirma que a maioria dos discípulos foram mortos, torturados. E Jesus exatamente está profetizando algo que ia acontecer no decorrer de 38 anos, e o final foi exatamente em 70 DC, quando o imperador romano, General Tito, invadiu Jerusalém. Coloca aí no Google a invasão de Jerusalém. Mais de 1 milhão de judeus morreram, ou seja, aqueles que não creram que Jesus era o Messias. Porque os que creram não ficaram na Judéia, fugiram para os montes. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exército. Isso aconteceu quando? Em abril de 70 DC. Você percebe que tudo foi para Israel, que tudo já aconteceu, que esse livro aqui é um livro histórico. Como você está sendo enganado, enganada? Agora, se você quer continuar sendo enganado, você tem esse direito. É um direito que você tem. Júlio Chaves, eu adoro ser enganado. Eu adoro dar dinheiro a esses homens. É um direito que você tem, até porque o não entendimento também é de Deus. Você está só no canal errado, não perca seu tempo nesse território, tá certo? João 14, 28, que eu li antes. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Outra tradução. A volta, e Apocalipse 14, 7. Ó. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorificam, pois chegou a hora do seu juízo. Chegou, verbo presente da época. E os pastores estão pregando hoje. Meu irmão, o juízo está chegando. O juízo está à porta. João disse que o juízo chegou. Estava tão perto que ele usou a expressão chegou no presente. Essa tradução de João 14, 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se você ler o contexto de João 14, você vai ver que é a vinda do Espírito Santo.
Ora, Jesus disse, importa que eu vá e envie o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou lhe enviarei. Dentro de Jesus estava o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo ia vir e entrar em toda a carne? Como aconteceu em Atos 2,4. Não, Jesus tinha que ir para enviar o Consolador. Então ele foi, 10 dias depois, mais ou menos, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Isso foi exatamente a volta de Jesus, Atos 2,4. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo, falando para Pedro, se referindo a João, até que eu volte. O que lhe importa? Siga-me você, Pedro. Jesus está dizendo que João vai estar vivo quando ele voltar. E a volta dele foi exatamente isso aqui, ó. Atos 2,4. Você vê João 16,7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E esse cumprimento aconteceu aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. Os evangélicos acreditam nisso, gente. Faz 2000 anos que eles pregam isso. O juízo de Deus e a volta de Jesus. O juízo de Deus e o julgamento final. Meu irmão, todos num dia vão prestar conta de tudo que fizeram. Tem coisa pior do que isso, você assistir uma mentira dessa. Não, um adventista aí, ó, guarda o sábado. E ainda vem cumprimentar com a graça e a paz. Heresia, né? Você já pensou se a polícia militar se convertesse a esse alçapão adventista aí? Já pensou se os médicos se convertessem? Não, o cara vai lá socorrer o filho. Não, o hospital está fechado. Por quê? Todos os médicos são adventistas, ninguém trabalha no sábado. Uma prática 100% judaica, uma vergonha esse negócio de guarda do sábado. Eventos finais. Nós somos a última geração. Faz mais de 1500 anos que eles estão dizendo essa é a última geração. Daqui a 500 anos, essa é a última geração. No ano 3000, essa é a última geração. O cara desesperado aqui e o trono aí, ó, parece Papai Noel de barba branca aqui, ó. E o pastor pregando. Eventos finais. Porque isso gera receita, gente. Isso enche os cofres. E as ovelhinhas que nunca ouviram uma mensagem da graça de Deus vão para onde? Para esse lugar que estão indo hoje, Aprisco, onde eu passei 14 anos. Eles acreditam nisso. Ó. Chegou o fim. Chegou o fim. João disse em Apocalipse 14:7. Há quase 2000 anos João disse. E ele disse em alta voz, temo a Deus e glorifique. Pois chegou o fim, a hora do seu juízo. Eles estão dizendo isso agora, gente. Chegou o fim. O fim chegou. Jesus Cristo vai voltar. Eles acreditam nisso. Ó. Tem vários alçapões, arapucas, abutres e raposas fazendo essa campanha aqui, ó. Quarto de guerra. Eu não sei se você foi, eu fui para esse filme. Viu? Nessa época que o filme foi lançado, eles gastam milhões para propagar uma mentira. Bota aqui, você assistiu esse filme, Quarto de Guerra? Gente, eu fui. Ó, vou botar uma partezinha do filme aí. Os evangélicos acreditam nisso, gente. Eu passei 14 anos acreditando nisso. Que existe uma luta, que Satanás veio matar, roubar e destruir. João 10:10. Jesus está se referindo ao sistema religioso. Onde tem na Bíblia Satanás matando alguém? Mostra aqui. Satanás nunca foi um ser espiritual. Satanás é o sócio dos pastores. Os demônios estão de carne e osso. Já estavam na época lá de Paulo. 1 Timóteo 4:1-2. Doutrinas, ensinamentos de demônios. O 2. Homens mentirosos com a mente cauterizada. Na época já existiam esses demônios de carne e osso. Hoje não existem mais manifestações de demônios. Tem várias mensagens. Pode ser tudo, menos demônios. Então, o que essa atriz vai dizer aqui, os evangélicos acreditam nisso. Quando ela disse isso, esse outro vídeo que eu vou botar aqui, foi um glória a Deus e um aleluia no cinema tão grande, gente. Olha o que é que ela diz aí, essa atriz. Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a ele. E então vai poder mudar o seu foco para o verdadeiro inimigo.
inimigo. O verdadeiro inimigo. Elizabeth. Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Repito, gente, os evangélicos acreditam nisso. Por isso que eles são tão enganados. E o sistema religioso, você vê aí, isso é um sistema religioso que investiu milhões de dólares para propagar um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. E ainda dizem que são felizes. Você vê no filme, retrata o quê? Uma mulher que estava dando em cima do marido dela, da Elizabeth, e ela toma conhecimento através dessa senhora aí, que ela tem que se trancar no seu quarto de guerra, porque a luta é espiritual. Nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Você vê o deusinho que a religião prega, um Deus que está lutando. Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Nunca existiu isso, gente. Você consegue imaginar? Você olha para o céu, vê a grandeza de Deus, Criador do universo. Tudo que no mundo existe foi criado por ele. E esse Deus está lutando e guerreando. Está acontecendo um acidente, caiu um avião, 200 pessoas morreram. Você acha que Deus tinha planos para essas 200 pessoas, mas ele não conseguiu porque o avião caiu? Você acha que Deus não quis que o avião da Chapecoense caiu? Que os planos dele foi frustrado? Que deusinho é esse que as religiões pregam? Nenhuma religião prega esse Deus que eu prego, gente, que é soberano e que faz toda a sua vontade. Isaías 46, 10. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Gente, Deus não dá livramento a ninguém. Pessoas dizem, nossa, que livramento de Deus. Não foi livramento. Deus vai nos livrar de quê? Deus vai nos livrar de quem? Quando acontece algo trágico, que uma pessoa tem um livramento, esse livramento foi de Deus, assim como essa situação foi de Deus. Tudo aquilo ali estava no script. Nossa, caiu uma marquise do prédio e esse homem não foi atingido. Nossa, que livramento. Não! A situação da marquise, da queda do avião, do terremoto, do furacão, e pessoas foram livres. Tudo foi de Deus. Tanto a situação quanto o livramento. Por isso que livramento é entre aspas. Deus vai nos livrar de quê? De quem, se tudo é dele? Ou tudo é de Deus ou ele não existe. Como é que vai frustrar os planos de Deus? Como é que um bandido vai tirar a vida de uma pessoa de 20 anos se Deus fez planos para ela morrer com 90? Aí o inimigo, um ladrão, vem e frustra os planos de Deus? Meu pai mandou que minha mãe me abortasse. Como é que minha mãe iria me abortar se estava escrito no meu livro que hoje eu estaria aqui com você levando essa mensagem? Você percebeu o deusinho que eles pregam e esse Deus que eu prego, essa soberania de Deus? Esse deusinho está até no nosso meio aí, nessa religião corrupta chamada graça. Uma panelinha aí de malandros aí, querendo ganhar dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, dizendo que Deus é soberano no mundo espiritual e ele não é soberano no mundo físico. Que deusinho é esse que estão pregando aí no nosso meio? Esses malandros aí, que pedem pix, grupinho de WhatsApp, são uma vergonha. E pessoas dizendo, apoiando isso aí. Saiu de um sistema e entrou no outro. Saiu de um alçapão, de um arapuca, de um aprisco e entrou no outro aí na graça. A gente tem que banir essa malandragem do nosso meio, gente. A gente não aguenta mais sistema religioso. Que congregação? Para que eu vou abrir uma congregação para botar 200, 300 pessoas? Qual é a minha intenção se eu fizer isso? Eita coceira no dedo danada que eu tô. Isso é malandro, gente. Vamos assistir agora isso aqui. O negócio esquentou aqui. Eu tô que tô. Tem uma música de Simone, né? Eu tô que tô.
Eu tô que tô. Essa música foi para mim hoje. Eu tô que tô. Vamos lá. Hoje é domingo. É dia de ir para os apriscos. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro. Bate no touro. O touro é valente e bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou seu mundo. Hoje é domingo, dia de ir para o aprisco. Esse filme aqui eu assisti, eu fui lá. Eu estava nesse local, gente. Quando o Satanás estava aqui no quarto dessa mulher, na casa dessa mulher, ele saiu daqui e foi lá visitar Júnior Trovão. Júnior Trovão disse que viu Satanás dentro do quarto dele, de chapéu, capa preta. Eu acho que ele viu algum vizinho lá, né, vestido de Batman. Isso deve ter sido, né? Ele disse que Satanás foi na casa dele. Ora, se Satanás foi na casa dele, Satanás não estava em lugar nenhum, porque o Satanás da religião evangélica, dos evangélicos, não é onipresente. As pessoas dizem, Júlio, Satanás está em você. Pois, se Satanás está em mim, esse Satanás que vai se manifestar domingo aí na tua igreja, não é não. Pastor, não é Satanás não. Por quê? Satanás está em Júlio Chaves. Satanás está no quarto de Júnior Trovão. Isso é um feitiço, isso é uma macumba. É não, é poder de Deus. Os evangélicos também possuem 86 bilhões de neurônios. Mas eles não estão trabalhando, porque Deus anula os neurônios. Porque só pode ser poder de Deus acreditar nisso. Inventar esse ser chamado Satanás e tornaram ele onipresente. Dia de hoje, nesse exato momento, domingo, em várias igrejas, milhares de igrejas só no Brasil, fora no planeta Terra, estão dizendo neste exato momento: sai dele, Satanás. Eita glória! É o cara. Eu acreditei nisso aqui, gente. Eu dei glória a Deus dentro do cinema. Olha só. Eu não sei onde você está, diabo. Ah, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o Senhor desta casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento, não vai ter a minha filha e com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. Isso significa que você está fora. Vai voltar. E outra coisa, eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno, onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Você vê, né, gente? Grande atriz essa mulher, né? Mas os evangélicos acreditam nisso aí, gente. Que realmente existe uma luta, existe uma peleja. Que Satanás veio para matar, roubar e destruir, baseado em João 10,10, que Jesus está se referindo aos judaizantes, ao sistema religioso da época, que veio para matar, roubar e destruir. Assim como eles dizem que é o Satanás, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste presente da época, Paulo está dizendo, está cegando o entendimento de vocês, meus irmãos, incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, os judeus estavam depois da cruz seguindo Moisés. Quando você lê o contexto de 2 Coríntios 4,4, está lá, não somos como Moisés. Quando Moisés é lido, ou seja, o sistema traz por dias de hoje e diz que esse Deus deste século, assim como aquele que veio para matar, roubar e destruir, é o tal do Satanás, que é o sócio desses homens aqui. Ó. É o sócio dos pastores.
Então é fácil acreditar nisso aí. Teve um mover, glória a Deus, aleluia, no cinema. Cinema lotado, quarto de guerra. E até hoje estão explorando isso nas campanhas aí. Nosso quarto de guerra, fazendo os evangélicos acreditarem que existe uma luta, que existe uma peleja, uma batalha espiritual. Quando o pastor pregava Efésios 6, do 10 ao 16, eu imaginava um demônio passando para lá, um demônio passando para cá, e Paulo está se referindo a uma batalha 100% física, local da época. Isaías diz que sobre o ombro de Jesus haveria um principado. Ou um demônio no ombro de Jesus? Não, príncipe, um reinado, rei dos reis, senhor dos senhores. É um sistema religioso corrupto, gente. Os evangélicos estão sendo enganados. E muitos deles, que Deus não vai tirar o véu, vão me detonar aqui. Só que eles não me refutam na palavra. E quando refutam raramente, é um versículo isolado que não tem nada a ver. Vem me refutar aqui com o sermão de Mateus 24. Isso aqui ainda está para acontecer, seu herege. Tá? E Mateus 24, 34? Para que se cumpra todas estas coisas. Você vê que é um povo perturbado mesmo. Mas não é perturbado, não. É um povo que Deus simplesmente tira o véu. Não tira o véu. E eles acreditam nisso aqui. Eu passei 14 anos acreditando nisso aqui. Eu assisti esse filme. Ó. O juízo final está próximo. Olha o que Igor diz. Igor, do Flow. Esse camarada aqui não é evangélico, não. Olha o que ele diz. O juízo final está próximo. Desde que eu era moleque, que ele escuta isso. Você percebeu? A vítima do sistema religioso. Ele diz, ó, você usa o 666 todo dia, dizendo que a besta do Apocalipse é a internet, 666. Olha só. Agora, isso foi o ano passado, agora a besta é a IA, a inteligência artificial. Olha só. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque será. Na Bíblia dos evangélicos tem será. Por isso que eles acreditam que a besta está chegando. Porque a Bíblia dele, na nossa, tem porque é. Presente da época, João está dizendo. Mas na Bíblia dos evangélicos tem porque será o número de um homem. Nossa, é Bill Gates, é Donald Trump, é não sei quem. A besta do Apocalipse. Eu acho que é ele. Será que é esse? Eu acho que é o Papa. Será? Por quê? Porque na Bíblia dos evangélicos diz porque será o número de um homem. E o seu número será 666. Mas na Bíblia dos evangélicos, gente, também tem. É presente da época. 666. Está dizendo que é o número de um homem. Se você escrever o nome do imperador Nero César no alfabeto hebraico, a equação fica. Quando pega o nome e transforma as letras em número, dá uma equação. Era transliteração. 260, 150, 6, 250, 666. É o número de um homem. E o seu número de Nero é 666. Historiadores acreditam que a perseguição de Nero aos cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. Olha só, Apocalipse 13, dos 16 ao 18. E faz que todos, pequenos e grandes, enganam muitos evangélicos nesse versículo aqui, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. O sistema religioso diz não pode comprar nem vender nos supermercados. Não sei de onde ele tirou esse nome supermercado. Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Ó, já vimos que é Nero. E o número do seu nome é. Não, ou o número do seu nome. Aí eu estou repetindo aqui o 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Olha só, João aqui no Apocalipse, ele está citando uns ensinamentos dos próprios judeus da época. João vai lá para Deuteronômio 6, 6, 8. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Coração na Bíblia é isso aqui, entendimento. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, isso que João fala aqui significa o quê? Que pregue a palavra, insista,
Não esqueça, pregue os seus filhos quando estiverem andando. João citou uma palavra de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos na testa. Gente, onde tem na Bíblia o nome chip? Bota aqui, evangélico. Se vocês me disserem onde tem o nome chip na Bíblia, eu encerro o canal. Se vocês me provarem que Mateus, Marcos, Lucas e João tem na Bíblia Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, eu fecho o canal. Não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado a Paulo. Agora, olha só. Nesse contexto, Deus está ordenando ao povo de Israel que lembre de suas leis e mandamentos de forma constante e visível. Gente, eu estou botando esse texto aqui, eu vou botar umas figuras de um irmão Gilmar Jorge, que ele acompanha o meu canal e que ele, inclusive, está colocando no canal dele as minhas mensagens. Foi ele. Gil, obrigado. Graça e paz, querido. Foi ele que mandou esse estudo para mim e eu achei fora de série. A passagem específica de Deuteronômio 6,8 se refere à prática de usar filactérios ou tefilins, que são pequenas caixas de couro que contêm textos da Torá, como o Shema, Deuteronômio 6, 4, 9, e são amarrados na testa ou no braço com um lembrete da presença e autoridade de Deus. A ideia é que os textos da Torá sejam uma lembrança constante da aliança entre Deus e o povo de Israel, e que eles sejam uma forma de expressar a devoção e a obediência a Deus. É exatamente isso que João está falando em Apocalipse, um texto de Deuteronômio 6, 4 a 9, que significa justamente esse instrumento aqui. Ó. Olha só, os filactérios, também conhecidos como tefilim, são pequenas caixas de couro que contêm passagens da Torá. 4 passagens. São usadas durante as orações da manhã por judeus observantes. As passagens bíblicas encontradas nos filactérios são Êxodo do 13 do 1 ao 10, Êxodo 13 do 11 ao 16, Deuteronômio, ó, repetindo aí, do 4 ao 9 e Deuteronômio 11 do 13 e 21. Essas passagens são consideradas fundamentais no judaísmo e são lidas e lembradas durante o uso dos filactérios, que são fixados no braço esquerdo e na testa, simbolizando o compromisso com a lei de Deus. Em resumo, os filactérios contêm os seguintes versículos. Êxodo 13, do 1 ao 10, fala sobre a consagração dos primogênitos a Deus. Êxodo 13, do 11 ao 16, trata do resgate dos primogênitos e da lembrança da libertação do Egito. Não esqueça. Exatamente isso. Deuteronômio 6, do 4 a 9, a famosa Shema, que proclama a unidade de Deus e a importância de amá-lo com todo o coração. E Deuteronômio 11, 3 ao 21, fala sobre a obediência à Torá e as bênçãos que a acompanham. Trazer isso para os dias de hoje é uma tremenda sacanagem que fazem com os nossos amados irmãos evangélicos. Olha aí o equipamento aí, ó. Olha aí, ó. O equipamento para colocar na testa e nas mãos. Viu aí a pilantragem do sistema religioso que engana você, evangélico? Gente, é isso aí. Estou finalizando aqui. Eu queria que você assistisse com essa mensagem aí. O mundo precisa saber dessas verdades. Jesus já voltou e o juízo já aconteceu. Eita, os evangélicos vão me detonar aqui embaixo. É importante que você deixe seu comentário, gente. Porque eu nunca fui tão detonado como eu tenho sido ultimamente. Por quê? Porque os evangélicos estão assistindo pela primeira vez a mensagem da graça. É natural que muitos me detonem, mas em compensação, muitos estão se inscrevendo no canal
está aumentando a quantidade de inscritos e visualizações para a glória de Deus. Quanto mais eles me detonam, mais pessoas se inscrevem e ouvem uma mensagem da graça de Deus. Jesus já voltou e o juízo já aconteceu. Os pastores não pregam, é um título de uma mensagem que eu tenho. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se Deus não tirar o véu, eles vão ler, mas eles não vão entender. Tudo isso aqui é mentira. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, aberração do dízimo, apocalipse. Impossível se afastar e se desviar de Deus. Volta de Jesus, vinda dele. Foram 2 episódios e já aconteceram. Ganhar almas para Jesus é heresia. Nunca houve batalha espiritual. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo nos dias de hoje. Línguas estranhas eram idiomas. Esse negócio de terra decanta lipa na chulipa é malandragem, pilantragem para enganar os evangélicos. Demônios, curas e ressuscitar os mortos não existem mais. Tinham um propósito no 1º século. Besta do Apocalipse foi Nero. Anticristo foi um movimento. A Bíblia, como livro histórico, é verdade, como livro profético é heresia, e o futurismo insano, assim como é insano também essa palhaçada desse pentecostalismo. Peço que você acesse a playlist, eu tenho uma playlist nova com o título Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Assista essa playlist. De repente você está me fazendo várias perguntas e essas perguntas, as respostas estão nessa nova playlist. Já tem várias mensagens para você tirar suas dúvidas, crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. O título é Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Você clica e aparece várias mensagens para a gente crescer. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. O povo está acordando para a glória de Deus. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Dá um like. Quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal. É muito importante. Você dá um like no joinha, você já está ajudando. Você está dizendo no YouTube que gostou, recomendando que o YouTube divulgue essa mensagem, para que essa mensagem alcance o máximo de evangélicos. São 70 milhões de evangélicos que hoje, domingo, estão frequentando esses apriscos. E eles precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Então é importante você dar um like, dar um joinha, deixe seu comentário. O comentário edifica muito. Deixa pelo menos uma frase. Glória a Deus, que palavra. Eu passei tantos anos no sistema religioso, para que os evangélicos leiam esses comentários antes de me detonarem. Então é importante que você dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem. Eu não estou com condições de responder os comentários. Praticamente eu não estou respondendo, tá certo? Quem quiser interagir comigo, inclusive você de podcast, quer me convidar para um debate aí, conversar, quem sabe um debate com esses abutres, com essas raposas, falando sobre a volta de Jesus, a vinda, o pecado, que é uma heresia que rende muito dinheiro para esse sistema religioso, o feitiço dos últimos dias. Então você de podcast, eu estou à disposição também. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Então esse foi o título da mensagem de hoje. Domingo, né? Estão frequentando esses apriscos aí. Domingo é dia de ir para o aprisco, ouvir mentiras, heresias e ser doutrinado. Ouvir um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Até porque salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi em 70 DC. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos. Tchau, tchau.